Muita gente acha que o Honda City Hatch é o substituto natural do Honda Fit. Eu não concordo com essa afirmação porque o City Hatch é uma outra categoria de carro, é um compacto premium, mas ele empresta algumas características do Fit, principalmente o sistema Magic Seat, aquele sistema flexível e versátil do banco traseiro. Mas o City Hatch tem as suas qualidades, o que falta é a Honda mirar o modelo nos adversários diretos, como o Volkswagen Polo, e não com os adversários da prateleira de cima. Vamos conhecer um pouco mais do modelo. Começando pelo design, aqui na dianteira, o conjunto ficou moderno, mas eu não gostei tanto, especialmente aqui pela grade. Essa parte prateada ficou exagerada, parece uma testa protuberante. E acho que isso deu uma limitada aqui no conjunto visual dianteiro, algo que pode ser corrigido quando o modelo for restilizado. Em linhas gerais, ficou moderno, mas eu esperava um pouco mais de agressividade. Pelo menos o conjunto óptico é muito bom. Essa versão aqui, que é a Touring, topo de linha do City, tem os faróis Full LED, tanto o alto quanto o baixo, incluindo o de neblina. Além disso, tem aqui a luz diurna de LED, que ficou bem legal. A traseira consegue passar aquela agressividade que eu senti falta lá na dianteira, especialmente aqui pelas lanternas, que ficaram bem legais, parecem vindas de modelos da BMW. Curiosidade da lanterna é que ela tem até um relevo aqui que eu achei que ficou bem interessante. E uma curiosidade aqui é que essa peça que abriga a câmera de ré, ela é de plástico, não é de lataria, é o mesmo material usado aqui nesse pequeno aerofólio que o modelo tem. Aqui na lateral vocês conseguem reparar duas coisas. A primeira, como está sendo difícil que eu me enquadre junto com o City, porque a diferença de tamanho é muito grande, diferente do que aconteceu com a Nissan Frontier e com a Volkswagen Amarok, as picapes médias. Outro ponto, é possível reparar que o City Hatch ele é mais comprido e é mais baixo do que o Honda Fit. Ele tem um pouco mais de 14 centímetros de distância em relação ao solo. E por incrível que pareça, mesmo essa distância parecendo pouca, ele raspa muito menos no chão do que o Fit. O porta-malas parece maior do que ele realmente é porque ele é fundo, mas não se engane, ele tem 268 litros, um volume menor, por exemplo, do que do Renault Kwid. E aqui no banco traseiro tem a principal característica herdada do Fit, que também é usada no HR-V e que agora faz parte da família City. É o sistema Magic Seat, sistema de bancos inteligentes. Repare que eu consigo deitar aqui o banco e fica com um assoalho plano, me permite levar objetos mais longos, e eu também posso erguer aqui o assento para levar objetos mais altos. Mas aí vem mais um comparativo com o Fit, prometo que eu vou diminuir essa comparação, já que esse carro é diferente. Mas aqui tem uma grande diferença, o teto aqui é mais baixo, então você consegue levar objetos menos altos do que no Fit. Como vocês estão vendo, o espaço traseiro é bom para as pernas, mas é ruim para a cabeça. Mas eu falo sobre isso em outro vídeo, detalhando bastante no teste do alto. Ainda no teste do alto, eu vou falar sobre a ergonomia e sobre o espaço interno dianteiro. Que vocês podem ver, é bem limitado aqui. E um pouco disso é culpa do tanque de combustível que fica logo aqui embaixo do assento, limitando a movimentação aqui do banco. E esse tanque ele é muito pequeno, não chega nem a 40 litros de volume. É muito pouco, o que compensa que o carro é bem econômico. Já já eu falo sobre isso. Mas agora eu quero falar sobre o acabamento. Embora tudo seja bem feito, fica a percepção de algo de baixa qualidade. Os arremates são bem feitos, você repara aqui na cabine. Porém, os materiais usados poderiam ser melhores. Tem muito plástico aqui e a única parte que se destaca, que é um pouco melhor em termos de toque macio, está aqui em cima do porta-luvas. Pelo menos a central multimídia foi uma boa evolução em relação ao City da geração anterior. Ela é mais rápida, tem uma tela com resolução mais alta e funciona muito bem. Por outro lado, essa tela não tem integração com o carro, ela não interage com o carro como acontece com os carros da Volkswagen, por exemplo, Polo, Virtus, T-Cross, Nivus e até o Taos, e também alguns carros da Jeep. Você não consegue configurar aqui na tela algumas coisas do veículo, e isso faz falta hoje. Para um carro topo de linha, que é essa versão Touring, que custa acima de 130 mil reais, faz falta ter essa integração maior entre a central e o veículo. Pelo menos ela conta com Android Auto sem fio, o que é bem legal. E um detalhe que chamou a minha atenção aqui foi o ar-condicionado. A Honda acabou com aquela bobagem de botão touchscreen.
Agora você toca nos botões e tudo funciona. Diferente da Volkswagen, que agora está colocando o botão touchscreen no ar-condicionado de seus carros. Eu acho uma bobagem porque isso encarece o conserto, caso dê algum problema. Mas voltando aqui ao City, além do ar-condicionado funcionar super bem e ser digital de uma zona só, o que é curioso é que quando você aumenta a temperatura, acende uma luz vermelha aqui no entorno do botão do ar-condicionado. E quando você diminui a temperatura, acende uma luz azul. É algo que na prática não acrescenta em nada, mas que não deixa de ser interessante e divertido. Um outro ponto que merece destaque aqui no City Touring é a câmera que fica localizada ali no retrovisor do lado direito. É uma solução que veio de carros maiores e mais refinados da Honda. Eu vou dar só um exemplo, que é o Civic Touring, que tinha esse sistema. Só que diferente do Civic, aqui no City, a câmera fica presa na base do retrovisor e não no retrovisor, o que é muito melhor em caso de uma batida, porque em muitos casos pode quebrar só o retrovisor e não a câmera, diminuindo bastante o custo do reparo. E o carro tem um modo que ajuda a diminuir o ponto cego. Toda vez que você dá seta para a direita, a imagem aparece aqui na central multimídia, o que é muito bem-vindo. Mas você precisa ter atenção porque essa imagem, ela sobrepõe qualquer outra imagem que esteja aqui, seja o rádio, seja o mapa, o Waze, aplicativo, não importa, ela sobrepõe. Mas você pode desligá-la tocando num botão na alavanca aqui da seta. Externamente, o carro também tem alguns pontos de acabamento que chamaram minha atenção pela simplicidade, para não dizer pobreza. Comentei agora há pouco daquela peça no porta-malas, mas quando você abre o capô e enxerga o cofre do motor, você vê alguns pontos assim na carroceria que parecem cola ou parecem um remendo. Isso é muito estranho, mas aparentemente não causa nenhum tipo de problema para o veículo. Agora, vamos rodar com o City para ver suas características dinâmicas. O ponto que chama minha atenção de cara, eu achei que não fosse chamar, mas chamou, foi a suspensão. A Honda fez um trabalho muito legal, é uma evolução em relação ao City antigo e ao Fit. O carro tem muito mais conforto e equilíbrio. Outro ponto que me agradou é a direção. Ela tem um bom peso, não importa se você está na cidade, na estrada, e ela é bem precisa. Embora nas curvas na estrada eu tenha sentido falta de precisão um pouco aqui na direção, algo que outras pessoas já falaram comigo. Então, assim, eu acho que é um ponto comum aí entre quem tem City e quem já testou o modelo. Merece destaque ainda o trabalho acústico feito pela Honda. O City é bem mais silencioso do que o City anterior. O motor fica silencioso quase o tempo inteiro. Você só nota que ele está ali fazendo o seu ruído característico quando você pisa fundo. Aí sim, mais barulho do que o esperado invade aqui o habitáculo. Mas nada que a gente não esteja acostumado aqui com os carros brasileiros. E falando do motor, uma grande evolução aqui da linha City. Esse motor 1.5 16 válvulas agora tem injeção direta, é um novo propulsor, não é o antigo do City, do WRV e do Fit. É um motor bem mais moderno, que entrega muito mais desempenho e economia de combustível. Ele desenvolve 126 cavalos com gasolina ou etanol e 15,5 metros por quilograma-força com gasolina e 15,8 com etanol. Bons números, mas assim, não espere alto desempenho. É notável a evolução do motor, ele realmente funciona bem e você tem acelerações melhores, mais segurança na estrada para ultrapassagens e principalmente ele é muito mais econômico do que o anterior. Olha, aqui na cidade, rodando com gasolina, com ar-condicionado ligado o tempo inteiro, num trajeto de mais ou menos 20 quilômetros que eu fiz aqui em Belo Horizonte, com muito trânsito, muita chuva, muito trânsito, o City Hatch fez 8,6 km por litro, que foi uma média que eu achei bem interessante. Nas mesmas circunstâncias, exatamente iguais, mas tirando a chuva e o trânsito, ele fez 13,2 km por litro, média excelente, o que eu posso dizer uma média combinada de 10,9 km por litro, que é um número muito bom, especialmente considerando Belo Horizonte, que é uma cidade que definitivamente não ajuda em termos de consumo pela sua topografia. Muitas subidas, sacrifica qualquer média de consumo. Na estrada, as médias também foram excelentes, superiores a 17 km por litro. Essas médias de consumo foram conseguidas com o modo econômico ligado. Para ligá-lo é só apertar um botão aqui perto da marcha que o carro mexe em alguns parâmetros para ficar mais econômico. O foco é economia.
economia de combustível. E um ponto que eu considero um paradoxo extremamente curioso aqui do City é que, além do modo econômico, ele tem aqui no câmbio o modo Sport, o modo S, que está aqui na transmissão. E o modo S, obviamente esportivo, é para o carro esticar mais as marchas para tentar entregar um pouco mais de desempenho, para melhorar aí situações, especialmente na estrada, de ultrapassagem e outras coisas. E o paradoxo é que você pode ligar o modo Sport com o carro no econômico. Então você liga os dois modos simultaneamente, o que é muito curioso. O que acontece? O carro vai esticar as marchas em mais ou menos 1000 giros, que é o que ele faz aqui com o câmbio automático do tipo CVT, que simula marchas. Então ele estica a marcha mais ou menos 1000 giros no modo Sport, mas ele mantém o pedal do acelerador mais comedido, que entrega menos para o carro quando você pisa. Ou seja, você vai continuar com o pedal do acelerador no modo que ele bebe menos combustível, ao mesmo tempo que ele vai esticar mais o giro para ajudar o carro a entregar um pouco mais de desempenho. É um negócio paradoxal, engraçado, curioso, mas que eu acho que quem ganha é você. É o consumidor, porque cria um modo de direção aqui, alia dois mundos importantes. Legal que o City tem ainda uma câmera aqui no para-brisa, que vocês lembram que eu comentei do Magic Seat, né? Os bancos mágicos lá de trás, e eu poderia chamar aqui de Magic Camera, uma câmera mágica, porque essa câmera, ela é a base, ela é o pivô de dois dos dispositivos de segurança mais importantes do City. Um deles é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. É algo presente já em alguns outros carros. Você liga o Cruise Control e marca que você quer ficar a 70 km por hora. Então, o carro vai manter a 70. Se tiver um carro na sua frente que está indo a 60, automaticamente ele diminui a velocidade para 60, sem que você precise mexer nesse ponto. Além disso, essa câmera também cuida do assistente de permanência em faixa, que é um dispositivo que te mantém dentro da sua faixa. Quando você está dirigindo na estrada, por exemplo, às vezes você está com sono ou perde um pouco a atenção e deixa o carro ir para a faixa, seja a faixa oposta, seja a faixa ao lado, né, se for pista dupla, e o City usa os seus dispositivos para voltar com o carro para a sua faixa. E isso ele mexe um pouquinho aqui no volante, mas não é aquela truculência de alguns sistemas, é uma coisa suave e eficiente. Gostei muito desse modo. Tanto o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo quanto o assistente de permanência em faixa são ligados por botões aqui no volante. Um botão do lado do outro, super fácil de usar, e um complemento, o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Você tem níveis de distância que você pode manter do carro da frente. Então isso é bom que se você quiser ficar um pouco mais perto, um pouco mais longe, fica a seu critério. São distâncias pré-estabelecidas, isso melhora muito a condução do carro. Como vocês puderam ver, o Honda City Hatch, nessa versão aqui Touring, é um excelente carro, seguro, bem construído, extremamente econômico e que entrega o desempenho até legal. Por outro lado, ele é muito caro, custando mais de 130 mil reais. O interessado já começa a olhar para categorias superiores, de carros maiores do que um compacto premium, especialmente os queridinhos do momento, os SUVs. A partir disso, eu acho que a Honda tem dois caminhos para a evolução aqui do City. O primeiro é manter o preço atual, mas aumentar a quantidade de equipamentos, começando por algo simples como o ajuste de altura do cinto de segurança dianteiro. Além disso, fazem falta os sensores de chuva, farol alto e ponto cego, além do carregador de celular por indução que fica ali no painel. Outra opção seria a Honda baixar o preço do City Hatch, como a Volkswagen fez com o Polo 2023. É possível sim reduzir o preço de qualquer carro, ainda mais um modelo que é um compacto premium e não um hatch médio, merecia ser mais barato. Então é isso, esse foi o Honda City Touring, versão topo de linha aqui do modelo. Espero que você tenha gostado, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação e até a próxima. Tchau!